Vamos lá? Então, nós estamos aí numa semana, conforme eu já falei, na pré-carnaval, pré-festa, pré-folia, entenda como achar melhor, não é? E eu achei pertinente falar isso por uma sugestão da Elaine, que ela, você chamou até véspera de carnaval, a gente podia falar sobre isso à luz da palavra de Deus. Eu achei bem pertinente, então vamos confirmar, Deus vai trazer para nós aquilo que a gente precisa falar nesta noite, tá? E o que Deus me falou está em Salmos 14, de 1 a 2. Diz o seguinte, Salmo 14, de 1 a 2. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos do homem para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Embora tenha uma passagem, nós vamos falar nesta noite, mais propícia para os fatos que acontecem nesses festejos. São quantos dias? 5 dias aproximadamente, né? Sexta, sábado, domingo, segunda e terça, né? Terça. Que aí, para tudo, só começa quarta-feira à tarde, normalmente, não é? Então, tem um texto na palavra de Deus, que nós vamos falar sobre isso, que bem condizente com esses dias. A Bíblia ensina que quando nós, pecadores regenerados, nos aproximamos de Deus, naturalmente a gente passa a admirá-lo. E é natural. Graças a Deus por isso, que quando a gente conhece a Deus, a gente passa, sabe, quando a gente tem sinceridade em conhecer a Deus, porque a gente vê todo mundo. Quando a gente tem uma certa sinceridade de buscar a Deus, de conhecer a Deus, nós nos alegramos em buscar a Deus, porque nós o conhecemos. E a Bíblia diz: alegrei-me em buscar a presença de Deus, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, ou vamos à presença do Senhor. Essa alegria não é só, eu decidi ir à igreja hoje, ou decidi ir à célula hoje. Não, essa alegria é para o dia inteiro, é para nós, quando nós vamos buscar a presença de Deus. Então, a Bíblia mesmo, ela ensina que quando nós nos buscamos a Deus, nos alegramos em buscar a Deus, a gente passa a admirar a pessoa de Deus, a essência de Deus, que é isso que nós cantamos. A bondade é uma das essências de Deus, não é? E assim a gente passa a valorizar melhor a pessoa de Cristo, o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo. Antes, a gente não tinha tanto, não valorizava tanto uma palavra de Deus. A Bíblia, às vezes a Bíblia fica ali na sala, aberta no Salmo 91, normalmente, não é? Aquele livrão grosso, ali no Salmo 91 e pronto. Vai trazer resultado? Não. Resultado não é esse, não é isso que Deus quer. Ele precisa estar aqui, no coração. A palavra precisa estar aqui, no coração. Então a gente começa a valorizar mais a pessoa de Cristo, o Evangelho, a sua morte na cruz. A gente passa a entender melhor por que ele fez aquilo, né? Porque o Pai sacrificou o seu único filho por amor de cada um de nós. A gente passa a valorizar esse lado também, e principalmente a gente valoriza mais e mais a ressurreição de Jesus no terceiro dia. Então, amados, quando a gente passa a conhecer a Deus, a gente passa a ter também uma alegria diferente. Aquele vazio que outrora existia, ele será preenchido gradativamente pela presença de Deus. Há uma frase que eu já até postei no Bom Dia, nesses banners de Bom Dia, que eu já coloquei tempos atrás, é o seguinte: o vazio que existe em nós é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher certos vazios. Então, amados, o Senhor nos faz sentir prazer pela sua palavra. E onde está isso na Bíblia? Salmos 1 começa assim. Na verdade, Salmos 1 não começa assim, já é o versículo 2. O versículo 2 de Salmo 1 diz o seguinte: a sua satisfação
A minha satisfação, quando eu conheço a Deus, quando eu começo a buscar a Deus, quando eu me entrego a minha vida ao controle de Deus, a minha satisfação está na lei do Senhor. E nela eu medito de dia e de noite. A minha alegria em buscar a palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus, em ler a palavra de Deus, em orar a Deus. O salmista Davi, ele escreveu isso. O primeiro versículo, vamos falar dele logo mais adiante, mas o segundo versículo é justamente esse. A sua satisfação está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, nas normas do Senhor para a nossa vida, na bondade do Senhor, porque nós passamos a conhecê-lo melhor. E nessa lei, na sua palavra, a gente medita de dia e de noite. Você não tem que ler a Bíblia o dia inteiro e a noite inteira, não, mas criar um tempo de qualidade para ler a palavra, meditar na palavra, para orar a palavra. Disso Deus se agrada. Aí, quando a gente conhece a palavra de Deus, conhece a Deus melhor, o Espírito Santo passa a habitar em nós, conforme nós já falamos aqui, que quando entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo, a terceira pessoa, ou Deus na terceira pessoa, passa a habitar em mim, então eu não estou mais sozinho. Então eu tenho o Espírito que habita em mim, e esse Espírito nos convence do pecado e passamos a perder o prazer pelas coisas da carne. Onde está isso? João 16, 8 e 11 fala o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, quando nós temos essa alegria de buscar a Deus, Deus, através do Espírito Santo, vai nos convencer do que é certo e do que é errado, do que eu devo fazer que agrada a Deus e daquilo que eu não devo fazer porque desagrada a Deus. E é o Espírito Santo que vai me convencer disso, porque ele habita em mim. Esse é o papel do Paráclito de Deus, do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Ele é o ajudador. Ele é o nosso ajudador. Então, por isso que eu preciso buscar a Deus, conhecer a Deus e orar a Deus com frequência. Naturalmente, passamos a desejar a santificação de nossa mente, nas nossas palavras e nas nossas ações. Que é procurar essa santificação, é procurar viver segundo a forma de Deus. A forma do mundo está aí, mas a forma de Deus é diferente, totalmente diferente da forma do mundo. Ou seja, o Espírito Santo naturalmente vai fazer com que a gente passe a desejar uma vida mais íntegra na presença de Deus. Agora, diga-se, é um processo para cada um. Cada um tem o seu processo, o seu tempo. E esse tempo, você pode auxiliar a Deus nele? Pode, criando um desejo de buscar a presença de Deus. Ou criando uma disciplina de orar, de ler a palavra, de meditar na palavra. Assim você vai agradar a Deus e nós vamos estar nos santificando. E santifica a nossa mente, santifica as nossas palavras. Por isso que eu sempre oro: Senhor, não permita que da minha boca saiam palavras que não seja para edificação minha própria e do meu irmão, do meu amigo, da pessoa que estiver perto de mim, com quem eu vou falar, que da minha boca saiam palavras que edificam e não que amaldiçoam. E das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa postura, vamos nos santificar, porque a obra de Deus, a obra que Deus começa, Ele termina. Ele termina. Então, amados, o salmista também revela aqui o outro lado. Então, essa é a maneira que Deus quer que nós hajamos. Conhecê-lo e conhecê-lo mais, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. A esses ele se revela, diz a palavra do Senhor, salvo engano, em Jeremias, não é? Então, quando nós nos importamos em buscar a Deus,
somos transformados. O salmista falou isso lá atrás, não é? Nessa palavra eu medito dia e noite. Mas existe o outro lado. O outro lado. O salmista, o mesmo Davi, revela esta verdade. A rebeldia contra Deus nos afasta dele, nos corrompe e nos leva a cometer coisas detestáveis. Salmo 14, 1. Conforme nós já lemos. Então tem o lado em que nós vamos ser transformados segundo a imagem de Deus, porque fomos criados à imagem de Deus, e tem o outro lado em que quando nós o rejeitamos, quando nós nos rebelamos contra Deus e passamos a agir segundo age o mundo, em pecado, e isso não agrada a Deus. Uma das provas disso, essa próxima semana que vai começar. É o carnaval, esses festejos de final de ano. Esses festejos dessa semana. Não é? Assim como muito de nossas festas, celebrações, baladas, em geral, por aí, que não condiz com a vontade de Deus para as nossas vidas. A respeito dessa semana, desses festejos de carnaval, qual é a origem disso? Bom, eu coloquei algumas aqui. As opiniões se divergem. Alguns acham que ele é a evolução e a sobrevivência do culto a Ísis. Quem é Ísis? Uma deusa babilônica. Lá para onde eles foram, ficaram 70 anos em cativeiro em Babilônia, eles adoravam essa deusa chamada Ísis. Outros defendem que a origem encontra-se nos Saturnais romanos, ou seja, antigas festas em honra a Saturno. Por até isso, em honra a Saturno, que originalmente durava um dia, mas depois entrou um chefe lá e mudou isso para 3 dias. De um dia passou para 3. Sucessivamente passou para uma semana. É praticamente isso que nós temos hoje. Naqueles dias, presta atenção, olha, eu acho que eu achei, todas as diferenças sociais eram esquecidas. É diferente de hoje? Não. Tem rico e pobre no mesmo lugar, festejando, né? Nos blocos, aquelas coisaradas todas, certo? E sem mágoa, mas na folia. Naquela época era dedicada, essa festa que passou a ser uma semana, passou a ser dedicada à deusa Ops, O-P-S, Ops, esposa de Saturno, ou a deusa da abundância. Então era uma festa para adorar a Saturno e a sua esposa, que era a deusa da abundância. Que a abundância era aquela. Nesse período, o povo não impunha freio às suas próprias intemperâncias. Era livre, tudo pode. Que coisa, né? É diferente de hoje? Não é diferente de hoje. Outros acreditam que o carnaval tem origem nos bacanais, festa do deus Baco, deus do vinho, das orgias, das bebedeiras, na mitologia grega. Baco é um deus mitológico grego do vinho, onde a bebedeira, orgias, não é diferente de hoje. Deste humano desejo de expansão e libertinagem, certamente teve origem nos bacanais gregos e saturnais romanos, dos quais, em linha reta, descende o carnaval. Então, o carnaval descende desses festejos todos. Então, foi gradativo. No tempo, ele chegou a esse nível que nós temos hoje. Mas uma coisa é certa. Desde as mais antigas eras, os povos, dos mais bárbaros aos mais civilizados, sempre dedicaram um certo período do ano a manifestações efêmeras e desenfreada loucura. Desde os tempos antigos, os humanos, desde os mais simples aos mais bárbaros, os mais humildes ou não, eles dedicaram um período de tempo para cultuar esse tipo de coisa, para fazer esses festejos. Disso tudo surgiu o carnaval que nós temos aí.
Uma vez por ano, os homens experimentam a curiosa necessidade de abolir a própria personalidade para assumir uma outra fictícia. Fantasias, senhos, punhado de coisa que tem hoje nesses festejos. Isso já vem de tempos. Então o homem abre mão da sua própria personalidade para criar uma personalidade para aqueles festejos, para aquele período de tempo. Infelizmente, é desse jeito. E praticar as mais extravagantes atividades. Antigamente, não sei se hoje passa, mas no outro tempo, a Bandeirante transmitia o baile de carnaval na madrugada. Era uma coisa de louco. Não sei se vocês lembram disso. A Bandeirante transmitia. Hoje transmite os desfiles, nem sei se está transmitindo ainda. A Globo transmite, não sei, que eu não vejo, mas de qualquer forma, existe apanhado de tudo isso na televisão ou na internet. A resposta bíblica é: este é um povo que não leva a Deus a sério. Conhece a Deus? Conhece. Tem crentes no meio deles? Tem. E tem. Pastores? Tem. Eu tenho um amigo pastor, separou. A esposa era pastora. Vai desfilar num carro daqueles lá do Rio de Janeiro. Tem isso. Separaram. E hoje, uma pastora, ou ex-pastora, no caso, vai estar desfilando num carnaval do Rio de Janeiro. Misericórdia. É povo que despreza a palavra e vive de forma tola. Salmo 14:1 que nós falamos, fala justamente isso. Ignoram a existência de Deus, corrompem-se e praticam atos detestáveis. Detestáveis aos olhos de Deus. Não agrada a Deus. E um crente fazer isso, crente, eu não estou falando do evangélico, não, é católico, porque crê em Deus, é o mesmo Deus, não é? É o mesmo Deus. Cada um tem uma maneira diferente de encarar, ou de conhecer esse Deus, ou de viver esse Deus, mas é o Deus, é o mesmo. Então, o crente que conhece a Deus, participar desses festejos, pode ter certeza, não vai agradar a Deus. Portanto, surge uma pergunta: o cristão deve participar do carnaval? Vejamos. Em primeiro lugar, devemos rejeitar, não participar. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, é hora da gente mudar essa mentalidade, tirar o mundo que ainda possa existir em nós e dar lugar para Deus. Porque as pessoas vão nesses festejos e se preenchem, mas saiu dali, o vazio continua, se não maior. É coberto, é preenchido por um período de tempo. Se alegra, se festeja e tudo, mas depois muitos problemas surgem a partir daí. Então é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Jesus está vindo. Isso que a palavra está dizendo. Está mais perto de nós do que quando nós aceitamos Jesus. A salvação, a vida eterna. Jesus está batendo as portas. Então, meu irmão, é hora de despertar do sono, da letargia de fazer pouco para Deus, ou buscar pouco para Deus, criar menos intimidade, mas criar mais intimidade. Por quê? Porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos Jesus, ou proferimos fé e aceitamos Jesus. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Isso está em Romanos 13. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Por quê?
porque esse é um intento do maligno para as nossas vidas, principalmente para o que crê em Deus e procura viver Deus, porque ele veio justamente para isso: matar, roubar e destruir. Roubar o seu tempo, matar a sua fé, destruir a sua comunhão com Deus, e por aí vai. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas rejeitemos isso. Mas reveste-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Ou seja, reveste-se de Jesus, porque ele vai te guardar dessas contaminações mundanas, dessas contaminações do mundo. Então nós precisamos nos revestir da presença de Deus nas nossas vidas. Para quê? Para que possamos nos fortalecer e não ceder às tentações da carne. Prostituições e impurezas não herdarão o reino de Deus. É o que diz a palavra. Prostituições e impurezas não herdarão o reino de Deus. Para quem está lendo a palavra de Deus que eu trago todos os dias, todo dia está falando de pureza, de pureza, de pureza. Você já viu isso? E no livro de Números está falando de pureza daqueles israelitas, das impurezas, dos erros. Porque isso é importante para Deus. E se é importante para Deus sermos puros diante dele, precisa ser importante para mim também. Então, que a verdadeira alegria se encontra em Deus. Essa alegria do mundo, ela é um paliativo, ela é momentânea, é por um período curto de tempo, mas a alegria com Deus é para a vida inteira. E ainda mais, é para a segunda vida na eternidade com Deus. É alegria com Deus na eternidade. Então, amados, que a verdadeira alegria se encontra em Deus e se é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Essa alegria é revelada na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E esse Jesus nós conhecemos. Esse Jesus nós os aceitamos. O autor e consumador da nossa fé. Por isso um dia nós o confessamos nas nossas vidas. Para que aquela tristeza que o mundo porventura possa me trazer, hoje não faça parte mais da minha vida, mas a minha alegria hoje está no Senhor. A alegria do Senhor, lá em Neemias, é a nossa força. Quando nós resistimos a essas tentações, nós nos alegramos a Deus. Ah, vamos num baile de carnaval? Vamos? Não vou, meu irmão. Não condiz comigo. Alegrei ao Senhor. É a minha força em dizer não para a tentação. Por quê? 1 Coríntios 5,17 fala bem isso. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então é novidade de vida todos os dias. Se alguém está em Cristo, você está em Cristo. Nós estamos em Cristo. Então nós somos novas criaturas. As coisas velhas, as coisas do mundo passaram. Tudo se fez novo na minha vida. Tudo é novo para mim. Porque caminhar com Deus é novidade de vida todos os dias. Todos os dias Deus tem algo novo para nós. Se nós buscarmos, Ele vai falar algo novo para nós. Vai orar a palavra de Deus, ler, meditar na palavra de Deus. Hoje ele fala uma coisa, daqui a 2 semanas eu vou ler o mesmo versículo, ele fala outra coisa em cima daquilo que ele já falou alguma coisa diferente. A gente passa a entender de maneira diferente quando Deus fala conosco através da palavra. Deus fala conosco através das pessoas. Mas nós precisamos dessa intimidade com Deus para que possamos, resistir no dia mau. Em outras palavras, no mundo sem Deus, só tem coisas velhas.
bebedeira, luta. Isso aí já vem de milhares e milhares, desde os tempos abraâmicos ou noéticos, mesmo antes de Noé, né? Porque aquele povo que estava ali, que não entraram na arca, morreram todos por causa dessas coisas, certamente. Também por isso. Bebedeira, glutonaria, safadezas, piadas sujas, sensualidade, malícia, nudez, e aí por aí vai. Pode acrescentar um punhado, um caldeirão de coisas disso. E o pior de tudo, o mundo sem Deus mostra uma sociedade decadente, famílias desestruturadas, que falta Deus na família. Na igreja, na pessoa que anda com Deus, encontra-se coisas novas. Porque nova criatura, as coisas velhas já passaram. Os pecadores se arrependem de seus pecados, humildemente buscam a presença de Deus, há restauração na vida, há restauração nos relacionamentos. Uma pessoa no mundo com Deus, há restauração nos relacionamentos. Aquilo que eu praticava enquanto no mundo já não pratico mais, glória a Deus por isso. Se eu bebia, hoje eu não bebo mais, e por aí vai. Então, amados, o mundo com Deus é um mundo que agrada a Ele. E cada vez mais que nós nos entregamos a levar uma vida que agrada a Deus, mais nós alegramos Ele, mais nós crescemos espiritualmente e amadurecemos em Deus. E como é bom amadurecer em Deus, como é necessário amadurecer em Deus. Porque quanto mais o conhecemos, mais nós criamos intimidade com Ele, a ponto de chegar a ser amigo de Deus. Oh, glória! Abraão, amigo de Deus. Moisés falava face a face com Deus. O carnaval, portanto, é uma festa da carne. O que a Bíblia diz sobre isso? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus em nós. Mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. O homem natural, o homem sem Deus, o homem natural, não aceita as coisas que vêm de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para eles são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. É por isso que o Espírito de Deus habita em nós, para que nós, com a ajuda dele, possamos discernir o que Deus quer para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida. Tá? Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, guarde isso. Nós temos a mente de Cristo. Eu devo pensar como ele pensava, ou como ele pensaria. Nós temos a mente de Cristo, é a palavra que está dizendo isso. Isso está em 1 Coríntios 2, de 12 a 16. É a palavra de Deus que está confirmando que nós temos a mente de Cristo. Olha que peso, que responsabilidade. Ter em nós a mente de Deus. Nós já temos Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo, e agora nós temos a mente de Cristo. Eu devo pensar de acordo com o que Deus pensa. E se o Espírito Santo está em mim, se eu tenho alguma dúvida, consulta a Deus. E Deus vai nos trazer a revelação no tempo certo, se devo ou não proceder assim ou assado. Deus nos chama para rejeitar ou não se conformar com esse tipo de cultura dos homens sem Deus. Então Deus nos chama a não se conformar com isso. Não devemos nos conformar. Gente, teve um carnaval passado aqui, que as pessoas vestiu-se de Jesus, o diabo venceu Jesus ali no chão, vocês lembram disso? Uma coisa muito, sabe,
É complicado até de falar uma coisa dessa. É difícil entender isso. Essas pessoas estão fazendo isso na ignorância, mas tem um peso. Tem, sabe? Deus vai cuidar disso, como já deve ter cuidado, ou está cuidando. Então, amados, Deus nos chama para rejeitar esse tipo de coisa, essa cultura do mundo, porque não edifica as nossas vidas, não edifica. Bem-aventurado, ao Salmos 1, o salmista já diz o seguinte: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios é aquele que quer te levar para o mundo de volta. Não se detém no caminho dos pecadores. Então você é de Deus, tem a mente de Cristo, o Espírito Santo habita em você. Então não se detém no meio dos pecadores, ou sentar na roda dos escarnecedores. Não se detém nisso, porque você tem Deus e tem a mente de Deus em você. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda ou na companhia de zombadores, porque tudo isso é zombaria e não agrada a Deus. Mas ele recomenda que nós devemos voltar com fé e arrependimento, se necessário, para Jesus e seu Evangelho. A nossa vida deve estar voltada para o Evangelho. Isso não quer dizer que tudo que eu fará com as coisas que eu faço no mundo. Não, o mundo está aí, nós vivemos no mundo, porém não fazemos parte dele. Não fazemos parte dele. Embora vivemos nele, mas como nós temos Deus, saibamos viver nesse mundo de acordo com a vontade de Deus. Bom, interessante, lá no alto, quando nós sairmos dessa vida de peregrinação aqui na terra, seremos recebidos com honras ou glória. É para um tempo futuro. Isso se nós estivermos em Cristo. Mas sem Cristo, ainda teremos que explicar por que rejeitamos o convite para andar com Ele. Que doido, né? Mas graças a Deus que nós estamos com Deus. Seremos recebidos com honras. Este é meu filho amado. Nele eu tenho alegria. Honra. Glória a Deus por isso. Bom, o que acontece nesse período de festejos de folia está na palavra de Deus. A Bíblia diz: porque a carne milita, ou está sempre brigando, né? Contendendo contra o espírito. O humano, a velha natureza, está sempre brigando com a nova natureza. A minha natureza antiga do mundo, brigando com a minha natureza de Deus e Filho de Deus. Este, porém, opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados, sempre tenho mais, né? Mas, porém, se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais, obras da carne, a obra da pessoa sem Deus. Quais são as obras? Adultério. Está na palavra isso. Está lá em Gálatas 5, de 16 a 21. Gálatas 5, de 16 a 21. Adultério, obras da carne, adultério, prostituição, impureza, lascívia, tudo isso está na palavra de Deus. Ou sensualidade, pornografia, devastidão, por aí vai. Idolatria, também, feitiçaria, inimizades, porfias, ou teimosia, tenacidade, ciúmes, iras, discórdias, brigas, dissensões, tudo isso está na palavra de Deus. É o que ocorre nesse período. É o que ocorre nesse período. Ciúmes, iras, discórdias, brigas, com certeza. Heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tudo isso, amado,
esses festejos todos, está na palavra de Deus. E se Deus colocou tudo isso aqui, é para nós entender que ao praticarmos isso, não estamos agradando a Deus. Acerca das quais os declaro, como já antes vos disse, aos que cometerem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Sabe, mas por isso que nós, enquanto pessoas de Deus, enquanto os crentes em Deus, temos que interceder para que essas coisas não façam parte desse país maravilhoso que nós vivemos, da nossa família, que muitos estão participando ou vão participar desses festejos. Temos que orar, pedir, Senhor, guarda, livra, porque é nosso papel. Se eu não quero para mim, eu não quero para o meu filho, para os meus parentes, porque isso não condiz mais com a nossa vida. A princípio, não condiz mais com a nossa vida. Então eu preciso, Senhor, se não me agrada isso, praticar mais isso, também, Senhor, guarda meus filhos, guarda minha família, não deixe, livra de tudo isso. Eu preciso orar para que Deus os livre também. E qual que é o saldo disso tudo? Esses festejos, essas folia. Primeiro, um rombo nos cofres públicos, porque muito isso, nós estamos patrocinando com nossos impostos. Nós estamos patrocinando esses festejos. Quantos milhões não estão sendo investidos naquele desfile das escolas de samba mais populares hoje, que é no Rio, né, e São Paulo? Dinheiro público, é os nossos impostos. Infelizmente. Nessa época, assaltos, acidentes de trânsito, assassinato, por tudo isso acontece. Por isso que eu tenho para comigo, que eu estava até comentando com o Paulo e com o Silas, que essa é uma época de não pegar estrada. Para mim, sabe, se eu puder deixar para ir depois ou ir antes, mas durante eu prefiro não pegar a estrada. É porque eu sei como me comportar, mas a maioria do povo não sabe, não é? Então, que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus, livrando-nos desse tipo de coisa que desagrada a Ele. Agora, se existisse saldo positivo, diante de tudo isso, seriam mínimos. Qual que é o saldo positivo de tudo isso? Desses festejos, dessas folias? Talvez para o comerciante que vendeu. Não é? Vai saber. Bom, na antiga Roma, existia você já deve ter falado, pão e circo. Já ouviu falar isso? Pão e circo? Isso acontecia na antiga Roma. Os imperadores conduziam as multidões para as arenas para assistir espetáculos sensuais, às vezes, outras vezes macabras, lá naquele Coliseu, né, de Roma, existia isso. Às vezes sensuais, às vezes macabros, soltava leão, animais ferozes, principalmente contra os cristãos, não é? E eles distribuíam pães, eram jogados para as pessoas, e com isso eles conquistavam o povo a estarem ao lado deles. Essa era uma estratégia para distrair e ocupar o povo, dominando a opinião da massa, fazendo-os pensar que tudo está bem. Essas pessoas que vão nesses festejos, será que está tudo bem com eles? Será que eles estão ali, mas não tem um problema lá atrás? Não estão se comprometendo financeiramente os seus ganhos, deixando de fazer uma coisa para poder fazer aquilo só por causa daqueles momentos, poucos momentos? Saiu dali, vida que segue, mas mais difícil. Hoje essa cena se repete nos carnavais. O povo é iludido, pensando que tudo vai bem, enquanto se autodestrói. Queridos, nessa época, muitas pessoas
poder estar livre da droga, mas estão começando a usar as drogas nesse período. Estão começando. Se não tivesse lá, talvez não entraria nesse mundo. Mas estão nesse mundo, começam a praticar essas coisas que é normal. Então, começam e auto se destroem por causa disso. Qualquer cidadão consciente não pode se conformar com tal situação, muito menos um cristão. Qualquer cidadão consciente não se pode conformar com isso, muito menos o cristão. Por quê? Porque é um tipo de festejo que não agrada a Deus. Muito bem, amados, para nós encerrarmos, a festa de Deus. A palavra de Deus diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Lucas 15:10. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Ô glória! E mas quando um cristão que recebe o Espírito Santo deixa de participar e se deixa participar ou assistir a esse tipo de festejos, será que é festa no céu? Não. Pode ter certeza que não. Por quê? Porque o cristão não pode servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores, porque vai agradar a um e desagradar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e ao mundo e todas as suas nuances, e servir a Deus ao mesmo tempo. Porque se você servir a Deus ao mesmo, principalmente, ou somente para servir e agradar a Deus, o mundo não vai se agradar disso. Mas se você for para o mundo e está se alegrando e se festejando, vai desagradar a Deus. Não dá para agradar os dois ao mesmo tempo. Não dá. Esse desagradar a Deus ao mesmo tempo está em Mateus 6, tá? Desde o tempo que eu sou evangélico, já tem um bom tempo, as igrejas evangélicas, agora estou falando do evangélico, as igrejas sempre criaram situações, sempre como se combateu esse tipo de festa. E normalmente nessa época faz retiros, encontros. O Silas vai para um encontro de jovens, certo? O Silas vai para um encontro de jovens na igreja. Não sei se você vai. Você vai, não? Vai também? Ô, glória! Não, na Ivive não. É outro evento. É numa chácara por aqui, por perto. Um punhado de jovens estão para lá, vão meditar na palavra de Deus. Então, é tremendo, é maravilhoso. Vai ficar fora da contaminação do mundo. Quando eu me converti, no primeiro carnaval, eu fiquei 3 dias lá em Pradópolis. Meu primeiro jejum, sim, foi sofrido. Primeiro jejum, só com líquido, pastora Valnice. Foi complicado. Mas passamos 3 dias e meio lá em Pradópolis, em jejum, oração, buscando a Deus. Não foi fácil, mas rompeu-se. Pode ter certeza que aquele período fez uma grande diferença na minha vida. Então eu sugiro que nesse período, enquanto o mundo festeja as suas coisas lá fora, nós possamos festejar a presença de Deus na nossa vida. Portanto, amados, aquele que eu coloquei hoje no grupo, não troquemos o privilégio de estar buscando e agradando a Deus por uns dias de folia. Troca não. Pense bem, troca não. Não troque esses momentos que você pode estar doando para Deus, porque agrada a Ele, e você também é altamente recompensada por isso, por os momentos de festejos e tudo lá, que não vai trazer alegria. Pode trazer uma alegria momentânea, mas depois o vazio continua. E esse Deus que porventura antes estava um vazio em mim, que Ele veio e preencheu, Ele precisa estar preenchido, ou sendo mais e mais preenchido a cada dia. Amém, amados? Era isso que eu tinha para falar com os amados. Agora, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos pertence, e isso Deus não nos tira. Mas como crente há bastante tempo, eu falo uma coisa para vocês. É melhor dedicar a Deus esse período do que necessariamente ao mundo. Melhor estar em família
Mesmo que na família tenha pessoas que vão beber, que vão conversar, aquela coisa errada toda, porque sempre vai ter, não tem como fugir. Mas não se deixe contaminar pelos atrativos do mundo. Amém?